Fiquei sentada lá por cerca de 10 minutos com a Cruz Vermelha. Pensei, certo, agora vou para o exército. De alguma forma, os tanques russos conseguiram atravessar o rio até a aldeia vizinha de Stary Saltiv, que fica a cerca de 15 minutos de carro de onde estávamos. Entendem? Eles foram levados para o hospital. Havia tantas pessoas que as cirurgias eram realizadas diretamente no corredor, porque se tratava de um incidente em massa, com um grande número de vítimas. Hoje, tudo é completamente diferente. Eles têm acesso a isso, mas simplesmente não querem ver. Por quê? Acho que eles têm medo. Acho que têm medo de olhar para isso e encarar a realidade. Olá, meu nome é Baby Doc. Tenho 24 anos. Sou dos Estados Unidos, do estado de Utah, de onde são originários os Mormons. Aqui, na Ucrânia, atuo como enfermeira na 2ª Legião Internacional. Como parte da Legião Internacional, participei de operações de reconhecimento. Assim, estive em Kharkiv, no Donbas, em Donetsk, em Sumy e em Sudza, durante a Operação de Kursk. Antes de chegar à Ucrânia, eu trabalhava na área da medicina. Desde a infância, sempre me interessei por essa área. Por isso, desde o início do ensino médio, foquei em obter formação nesse campo. No ensino médio, cursei disciplinas básicas de anatomia e fisiologia, medicina esportiva, atendimento médico certificado, atendimento médico de emergência, atendimento médico avançado e paramedicina, até finalmente obter o diploma de paramédica e vir para a Ucrânia. Lembro-me exatamente de onde eu estava quando ouvi falar da invasão em grande escala. Eu estava em casa, mas já acompanhava as notícias sobre o aumento da presença militar russa na fronteira com a Ucrânia havia vários dias, antes de passar a prestar mais atenção. Finalmente vi as notícias sobre a invasão em grande escala, em fevereiro. Naquele momento, eu estava na sala de estar da minha casa. Lembro que recebi um tweet informando que aquilo havia acontecido. Corri para baixo, liguei o canal de notícias e, inicialmente, senti apenas devastação. No entanto, à medida que surgiram mais relatos de crimes de guerra, violência contra civis e outras ações dos militares russos, esse sentimento foi se intensificando, até que, em 27 de fevereiro, vi a declaração do presidente Zelensky informando que estava abrindo a possibilidade de ajuda e serviço militar para migrantes interessados. No começo não me parecia que fosse uma grande guerra, já que naquele momento os russos ainda estavam avançando. Mas depois de ouvir relatos de crimes de guerra e coisas desse tipo, comecei a sentir que poderia fazer mais do que apenas doar dinheiro, compartilhar uma publicação ou organizar uma arrecadação. Pessoalmente, como alguém com formação médica, pensei que poderia ir até lá e ajudar de forma mais prática. Tenho formação militar. Na escola também cursei disciplinas militares, depois algumas matérias na faculdade e em seguida servi na Marinha dos Estados Unidos. Portanto, eu tinha tanta experiência militar quanto médica. Pensei que poderia aplicar esse conhecimento também no contexto militar. Além disso, estamos em guerra, o que significa que o exército opera sob regime de lei marcial. E os militares têm maior acesso a serviços médicos e a meios de evacuação, simplesmente do ponto de vista logístico. Eu realmente prometi à minha mãe que, antes de entrar para o exército, consideraria a possibilidade de trabalhar com a Cruz Vermelha. Quando atravessei a fronteira, fiquei sentada com a Cruz Vermelha por cerca de 10 minutos e disse a mim mesma: tudo bem, agora vou para o exército. Atualmente, trabalho em um ponto de estabilização Rol 2, onde realizamos cirurgias na linha de frente para salvar a vida dos soldados antes que sejam transferidos para um hospital. Lá, utilizamos principalmente itens muito básicos, como ataduras, rolos de gaze e coisas do tipo, além de equipamentos essenciais para manter as vias aéreas desobstruídas, géis oftálmicos, cânulas nasais e similares. Isso é o que mais precisamos. Recebemos alguns suprimentos do Ministério da Saúde, certo? Mas, obviamente, tudo se esgota muito rápido. E uma coisa que as pessoas não entendem é que, sim, ontem eu talvez tivesse um estoque completo, mas depois ele foi bombardeado. E agora não tenho absolutamente nada.
Por isso, é sempre bom ter grandes quantidades de tudo, porque na área médica, consumimos materiais de forma intensa. Um único ferido pode precisar de cerca de 10 ataduras, um tubo para as vias aéreas, 3 ou 4 talas. E isso é apenas um paciente. Sempre mais e mais de tudo. Tudo o que se possa imaginar. Por favor, façam doações. Me sinto desconfortável quando peço doações pessoais, por exemplo, para comprar calças, botas ou algo do tipo. Nessas situações, fico realmente constrangida. Mas quando se trata de consertar um veículo, arrecadar fundos para sistemas de combate a drones ou para suprimentos médicos, e face, não me sinto assim, porque precisamos de toda a ajuda possível para proteger a Ucrânia, o povo ucraniano, e não apenas a Ucrânia, mas também a própria Europa. Por isso, não me sinto envergonhada ao pedir doações para esse tipo de necessidade. Da forma como esta guerra se desenvolveu e como está acontecendo agora, trata-se, como você disse anteriormente, da maior guerra desde a Segunda Guerra Mundial. É uma guerra moderna, praticamente transmitida em toda parte pela televisão. Mas a mídia não mostra tudo. Eles não mostram um prédio residencial destruído, nem uma criança de 3 anos coberta de queimaduras sendo retirada dos escombros e recebendo respiração artificial na rua. Eles apenas dizem, uma criança de 3 anos também ficou ferida. As pessoas precisam ver isso com os próprios olhos para acreditar. Nas minhas redes sociais, eu mostro cenas sangrentas. Mostro o que realmente está acontecendo. Eu mesma vi e atendi às consequências de ataques com mísseis contra um mercado civil na Nova Posta. Eu transportava para o hospital funcionários da Nova Posta e policiais que simplesmente patrulhavam as ruas, e depois voltava para buscar civis e levá-los também ao hospital. Havia tantas pessoas que as cirurgias eram realizadas diretamente nos corredores, porque se tratava de um incidente em massa, com um grande número de vítimas. Um mercado civil havia acabado de ser atingido por um ataque. Mas a mídia não vai mostrar como uma senhora idosa é levada ao hospital ferida por estilhaços. E me parece que é exatamente isso que falta à Europa e aos Estados Unidos nesta guerra. A realidade. Quero dizer, é possível ler um livro sobre a guerra, assistir a um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial e dizer, uau, é loucura que algo assim tenha acontecido. Mas a questão é que isso não está apenas no passado. Agora está acontecendo algo diferente, algo atual. As pessoas têm acesso à informação, mas simplesmente não querem vê-la. Por quê? Eu acho que elas têm medo. Acho que têm medo de olhar para isso e realmente compreender. A primeira sensação da nossa segunda missão de combate. Nós mantínhamos postos de observação ao longo do rio. Expulsamos os russos da nossa aldeia, empurrando-os para além do rio, e depois destruímos as pontes. Ficamos de um lado do rio, enquanto os russos ficaram do outro. No meio do dia, recebemos uma ligação informando que, de alguma forma, tanques russos haviam conseguido atravessar o rio até a aldeia vizinha de Stary Saltiv, que fica a cerca de 15 minutos de carro de onde estávamos. Disseram que a defesa territorial que se encontrava lá precisava de reforços. Chegamos a Stary Saltiv. Entre a aldeia de Molodova e Stary Saltiv, há uma área de floresta minada. Existe o que chamamos de rota verificada, ou seja, um caminho que sabemos ser seguro através do campo minado, ao contrário de outros trajetos desconhecidos. Assim, havia basicamente um único caminho de ida e um de volta. O que, nas condições da guerra atual, é extremamente desfavorável. O ideal é usar rotas diferentes na ida e na volta, variando os trajetos, principalmente por causa dos drones. Ao chegarmos a Stary Saltiv, descobrimos que os tanques russos haviam sido destruídos 3 horas antes da nossa chegada. Isso mostra como a logística funciona. Eles foram neutralizados 3 horas antes, nós recebemos a ligação cerca de 1 hora depois e levamos mais 1 hora para chegar até lá. No caminho de volta, fomos detectados. Estávamos a cerca de 10 minutos da nossa aldeia, dos nossos pontos operacionais e das nossas casas, quando fomos atingidos por um ataque e sofremos nossas primeiras perdas. Lembro que eu estava de pé e, de repente, ele estava no chão, rolando por uma encosta. Naquele momento, eu olhava para o céu, a chuva batia no meu rosto, e isso pareceu me despertar. A audição voltou e ouvi gritos de médico, médico, médico.
Olhei pela estrada e vi alguém caído, talvez a cerca de 100 metros de mim. Levantei-me e comecei a correr, 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 correr. Nesse momento entrou em ação a memória muscular e provavelmente também os efeitos de uma concussão. Chegamos até o ferido. O nome dele era Ronald Vogelar. Ele foi um dos primeiros estrangeiros mortos ali em serviço militar. Lembro que o comandante do pelotão o agarrou, e todos nós começamos a correr, descendo a encosta. Bati as costas diretamente contra uma árvore e provavelmente sofri uma segunda concussão, embora não tenha certeza. Naquele momento já não chamavam mais os médicos. O outro socorrista não tinha certeza se deveria declarar o óbito ou não, então eu verifiquei o pulso em 3 pontos diferentes. Coloquei o oxímetro, mas não havia pulso, e por fim, constatamos a morte. Lembro que usei a minha própria blusa para amarrar a ferida, para termos algum tipo de material de curativo. Acabei ficando sem essa blusa por 6 meses até conseguir uma substituta. Também me recordo de um dos rapazes ter me dito: "Baby Doc, você está sangrando." E eu respondi: "Esse sangue não é meu." Naquele momento, eu achava que era apenas o sangue do Vogler. Eu repetia: "Não é meu sangue." Só que minhas luvas continuavam se enchendo de sangue. Eu pensava: por algum motivo estou rasgando as luvas o tempo todo. Eu as trocava constantemente, mas elas continuavam cheias de sangue. Depois notei que um pouco de sangue também havia passado para a minha calça. Ainda assim pensei: meu nível de adrenalina está altíssimo, não estou sentindo nada. Eu dizia a mim mesma: não é meu sangue. O que é muito ruim para um socorrista, porque a primeira coisa que eu deveria ter feito era me examinar, e eu não fiz. Mais tarde, quando nos sentamos, todos saíram para buscar o transporte de evacuação. Ficamos apenas eu, o comandante da companhia e o comandante do pelotão, sentados com o Vogler, aguardando a evacuação. Lembro que comecei a sentir uma dor estranha, como se estivesse machucada. Pensei: o que está acontecendo? Depois, meus braços começaram a doer. Olhei para as mãos e vi pequenos estilhaços presos nos dedos. Havia também um pequeno estilhaço no meu queixo. E quando olhei para trás, percebi que 2 estilhaços estavam cravados na minha calça. Provavelmente foi a primeira vez que estive sob fogo direto de artilharia. Foi um momento muito humilhante e assustador, mas também me mostrou que eu era capaz de lidar com aquela situação. Naquele período, eu era socorrista de uma unidade de assalto. Éramos um batalhão de assalto. E naquele momento, eu era tudo. Responsável pela evacuação, socorrista de campo, socorrista clínico. Se algo acontecia, as pessoas vinham até mim. Usei equipamentos britânicos, americanos e, se não me engano, também tchecos. No primeiro batalhão, eu tinha um fuzil M4 praticamente novo, direto de fábrica. Ele funcionava muito bem e eu me adaptei rapidamente. Também tive a oportunidade de treinar com o sistema antiaéreo Stinger, um sistema de mísseis americano. Nos treinamentos, ele funcionou muito bem. Não cheguei a derrubar nenhuma aeronave, então ficou só no treinamento. Recebemos mísseis Javelin dos Estados Unidos. E eu tive a oportunidade de manusear um deles. Não cheguei a dispará-lo, mas me disseram que ele apresentou ótimo desempenho. Atualmente temos um veículo de evacuação M113, uma ambulância blindada sobre esteiras de origem americana. Tivemos um modelo dos Estados Unidos e outro do Reino Unido. Eles são praticamente iguais, com a diferença de que um é sobre esteiras e o outro sobre rodas. Esses veículos funcionam muito bem. Estou bastante satisfeita com eles, exceto pelo fato de que, para manutenção, é necessário enviar peças de reposição. Nós os utilizamos intensamente. Também temos uma ambulância Humvee americana, que, novamente, funciona muito bem, mas exige envio de peças quando precisa de reparos. O equipamento em si funciona muito bem, e há treinamento para motoristas e mecânicos. O problema é que, se eu estiver em Kharkiv e o meu M113 quebrar, preciso enviá-lo para Kyiv, onde está o único grupo de mecânicos treinados pelos Estados Unidos ou pela OTAN. Durante esse tempo, fico sem o veículo. Isso acontece. Até agora, todo o equipamento ocidental que vi, usei ou do qual disparei funcionou exatamente como foi projetado para funcionar. Novamente, é uma guerra por procuração, dados e tudo mais. Mas sim, eles funcionam da forma como foram projetados.
Por que um cachorro morde quando está assustado? Eu não consigo explicar como os russos pensam. Eu sou americana. A forma como eles se comportam nesta guerra é simplesmente bárbara. É porque eles são bárbaros, certo? É o modo de pensar deles, o tipo de mentalidade. Ainda assim, eu conheci russos que vieram para a Ucrânia lutar. E eu os amo, sabe? Eu servi com médicos russos que vieram para a Ucrânia antes da invasão em grande escala. E conheci russos que vieram depois dessa invasão para lutar. Eles são pessoas realmente maravilhosas. Eu sinceramente os amo. Eu também pergunto a eles por que a Rússia faz isso, e eles me respondem que isso é simplesmente a mentalidade e a forma como as pessoas são educadas lá. Você treina um cachorro para crescer brigando, mordendo e assim por diante, e depois se surpreende quando ele começa a brigar, morder pessoas e acaba sendo sacrificado, certo? Além dos maus tratos e da tortura de prisioneiros de guerra e civis, há o ataque ativo à infraestrutura civil e à população civil durante esta guerra. Você não envia um Shahed para um hospital infantil por engano, nem um míssil balístico, ou seja lá o que for, para um hospital infantil. Existem coordenadas que você insere, aperta o botão de lançamento e ele voa para as coordenadas inseridas. Não é preciso ser um gênio para marcar um ponto no Google Maps e dizer: "Ah, olhem, isso é uma base militar." Certo, vou inserir essas coordenadas. E aqui está um hospital infantil onde tratam crianças com câncer. Vou inserir isso. Isso é simplesmente um completo desrespeito às convenções de Genebra e pura crueldade contra a população civil e a infraestrutura civil durante esta guerra. Há duas coisas que me mantêm aqui. Primeiro, eu amo o meu trabalho. Eu o considero muito importante e sinto que realmente estou alcançando algo na vida. Em segundo lugar, são as pessoas ao meu redor. Meus colegas são ucranianos. Todos os meus colegas são ucranianos. Mas honestamente, eles não são apenas colegas. Aqui eu conheci meu melhor amigo, com quem imediatamente criei uma relação excelente. Eu tive relacionamentos aqui. Relacionamentos mal-sucedidos, mas tive. É como, não sei, é difícil de descrever, mas praticamente todos os estrangeiros que conheci querem ficar na Ucrânia ou voltar para visitá-la apenas por causa do povo ucraniano, da cultura ucraniana, da arquitetura e, novamente, do povo ucraniano. Esse é um termo mais geral que explica por que eu fiquei aqui. Honestamente, eu diria, especialmente aos Estados Unidos, ao Ocidente e aos países da OTAN como um todo, que a guerra ainda está aqui. Ela continua. As pessoas continuam morrendo. Civis estão morrendo, crianças estão morrendo, mulheres estão morrendo, escolas estão sendo destruídas, locais arquitetônicos e históricos estão sendo destruídos. Tudo o que posso dizer é que, da próxima vez que você assistir às notícias e vir um bombardeio, um ataque com Shahed, a queda de um drone ou um míssil atingindo uma faculdade de farmácia, pense consigo mesmo. Poderíamos ser nós, ou somos os próximos. Se você se lembrar disso, provavelmente conseguirá entender pelo menos uma parte do que está acontecendo aqui. E se lembrar disso, vai querer fazer mais, acompanhar mais as notícias, divulgar informações sobre o que está acontecendo aqui e despertar mais pessoas, fazê-las pensar que nós somos os próximos, porque é exatamente isso. Se você tiver coragem suficiente, pode comprar uma passagem para Kyiv, ou para Lviv, até mesmo para Lviv. E então você vai entender o que é acordar a cada 30 minutos no meio da noite, às 2 da manhã, às 3 da manhã, e descer para o abrigo antiaéreo por causa do alarme de ataque aéreo. E como isso, por si só, já é suficiente para te manter em alerta. Eu vi isso, vi vídeos no YouTube do tipo: "Ah, finalmente fui a Kyiv", e as pessoas aparecem animadas. Até que a sirene de ataque aéreo as acorda no meio da noite. Elas precisam ir para o bunker e ficam assim, abatidas, quase como se a alma delas tivesse sido drenada. E então dizem: "Meu Deus, a guerra é mesmo real?" Sim, ela é real. Está realmente acontecendo. Então sim, se você tiver coragem, compre uma passagem para Kyiv ou Lviv. Leia um pouco. Visite os locais históricos. Veja o hospital que foi bombardeado. O hospital infantil que foi bombardeado. Apenas ao circular por Kyiv, você verá prédios com janelas quebradas e cobertas com fita adesiva. E vai se perguntar: por que a fita nas janelas? Porque quando algo explode, o vidro se estilhaça de uma forma específica. Você também começa a notar pequenos detalhes. Geradores nas ruas. Por que há geradores nas ruas? Talvez porque a Rússia esteja atacando a infraestrutura elétrica. Ou então, por que em determinados horários a luz acaba? Por que não há eletricidade?
E é por meio dessas pequenas coisas que você começa a entender que a guerra realmente está acontecendo. Sim, as pessoas estão sentadas em cafés, tentando aproveitar a vida. Mas quando você percebe esses detalhes, entende como os ucranianos foram obrigados a se adaptar a esta guerra. Para aqueles que usam o argumento, esta não é a nossa guerra, porque estamos enviando dinheiro, equipamentos, tudo isso, peço que prestem atenção aos meus outros argumentos. Se o seu país enviou um tanque Abrams, um veículo blindado de combate de infantaria ou qualquer outro equipamento, isso ajuda o seu próprio país neste momento. Por um lado, pode-se dizer, estamos obtendo dados reais de combate, o que melhora a nossa defesa. Mas então pense, por que a nossa defesa precisa melhorar em primeiro lugar? Talvez exista um motivo. Talvez ele se chame Federação Russa. Independentemente de como você justifique isso para si mesmo, pense dessa forma. Por que estamos enviando dinheiro? Encare isso como um investimento, se esse for o seu modo de pensar. Um investimento no futuro. Você ajuda a reconstruir cidades ucranianas, o que pode impulsionar a economia da União Europeia ou apoiar agricultores locais que produzem enormes quantidades de grãos, os quais acabarão chegando ao seu país e sendo vendidos nos seus mercados. Pense exatamente assim. Não pense apenas, por que estamos enviando dinheiro para esta guerra? Pense, é um investimento. Pense nisso como o fortalecimento da sua própria defesa. Pense nisso como um futuro em que, ao comprar grãos, eles custarão alguns centavos a menos. É isso que eu quero dizer a esse público. A minha versão da vitória da Ucrânia é a restauração e o respeito às fronteiras estatais que existiam antes de 2014. Isso significa que a Rússia retorna ao seu território, e a Crimeia, o Donbas ucraniano e todas as demais regiões retornam à Ucrânia. Isso é vitória, e a Rússia, obviamente, paga reparações de guerra. Como isso pode ser alcançado? Eu não acredito que, neste momento, seja possível por meio de negociações. Todas essas conversas sobre paz, a Rússia simplesmente não aceitará. Eles apenas ganharão tempo, prolongando o processo indefinidamente. Vencemos esta guerra da mesma forma que todas as outras foram vencidas. É preciso atingir o inimigo de tal maneira que ele próprio peça pela paz. Eis o que precisa acontecer. E não será como você disse na nossa entrevista anterior. Não será uma grande bomba, nem um grande assassinato. Serão muitos pequenos cortes. E é assim que se derrota um gigante. Muitos pequenos cortes. Eu vejo isso como uma situação de Davi e Golias. Esses também são pequenos cortes. Aumento da ajuda financeira à Ucrânia, ajuda à infraestrutura ucraniana, à agricultura ucraniana, à cultura ucraniana, manutenção do moral da Ucrânia e da sua economia, além do aumento da ajuda militar. Pessoalmente, eu não acredito que a Ucrânia precise de tropas estrangeiras em seu território. Eu acredito que a Ucrânia tem as forças armadas mais bem treinadas e equipadas. O único problema é que há mais russos do que nós temos munição. Se você é veterano, tem experiência militar prévia, ou mesmo se é um civil que está pensando em vir para cá, eu vou lhe fazer algumas perguntas. Isso é financeiramente viável para você? Você consegue comprar uma passagem aérea? Você consegue viver por 2 ou 3 meses enquanto passa pelo processo de incorporação ao serviço militar? E se você respondeu sim a todas essas perguntas, então esta é uma carreira adequada para você. Você passará por treinamento. Em nenhum outro lugar do mundo você receberá um treinamento militar como durante esta guerra sem precedentes, devo dizer. Se você trabalha na área da saúde, eu direi, como profissional da saúde e enfermeira, que, como alguns espectadores americanos sabem, quando falo da minha área de atuação, eu faço coisas que vão além do meu escopo de prática. Eu só tenho treinamento como enfermeira de pronto-socorro. Essa é a minha licença. E eu estou em centros cirúrgicos ajudando a amputar pernas. Eu ajudo a realizar cirurgias ou realizo cirurgia sozinha, o que para uma enfermeira é absolutamente insano. Mas aqui existem tantas oportunidades e treinamentos que você pode fazer para avançar, por assim dizer, na obtenção de uma licença. Com a ressalva de que isso, na verdade, não vai avançar a sua licença, devo dizer, mas vai ampliar o seu escopo de atuação. Venha de férias, venha para a Ucrânia, aqui é lindo.